A paz do Senhor a todos, que hoje todos possam ter uma noite abençoada. E aqui quem fala é o diácono Everton Oliveira, dia 19/12 de 2018. Aqui começando o nosso canal, onde de vez em quando eu vou estar deixando aqui uma mensagem de Deus para você. Uma mensagem de Deus para que você possa refletir sobre a sua vida, o que você está fazendo. Aqueles que ainda não conhecem a Deus, que possa refletir se o que está fazendo é desejável ou não. E aqueles que conhecem a Deus, refletir se a obra que está fazendo, se ela está completa ou se está faltando alguma coisa. Recebo eu algumas mensagens em palestras, e uma das palestras que eu mais gostei foi numa das reuniões em que eu tive, que eu trabalho também como consultor de plano de saúde. E em meio a essa palestra, a nossa gestora ela diz o seguinte: vamos refletir o seguinte, o que eu tenho que deixar de fazer hoje que eu estou fazendo e o que eu tenho que fazer que eu estou deixando de fazer. Então, essa é uma reflexão nossa, entendeu? E a palavra do Senhor hoje fala sobre os valentes de Davi. Vou deixar apenas uma palavra para que possamos refletir na mensagem de Deus, né? Daquilo que Deus tem a falar aos nossos corações, que fica no livro de 1 Samuel, capítulo 23, a partir do versículo 8, que diz assim: E estes são os nomes dos valentes de Davi. Teve Josebe, Basebete, filho de Taquimone, o principal dos capitães, que era Adino, o Esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoê, entre os 3 valentes que estavam com Davi quando provocaram os filisteus, que ali ajuntaram a peleja, e quando de Israel os homens subiram, este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor obrou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele somente a tomar os despojos. Amém. Até aqui a palavra. E para a reflexão, vamos ver as pessoas que estão ao nosso lado, porque nem sempre as pessoas que estão ao nosso lado estão conosco para pelejar em meio à batalha ao qual nós temos a entrar. Mas na hora de dividir, muita gente vem dividir. E outra reflexão também que vamos ver também é aquilo que Deus tem colocado para que nós venhamos a fazer e que em algum momento, por causa de um momento de batalha, um momento de luta, nós queremos deixar de fazer. Mas aquilo que Deus tem para que venhamos a fazer na obra dele, isso sim, mesmo que em meio a algumas tristezas ou em meio a algumas lutas, isso vai ser concluído, e o ministério que Deus tem para cada um de nós, isso vai permanecer, porque Deus tem nos chamado para fazer a obra do Senhor. Deus tem nos chamado até mesmo para nesse momento num canal ao qual uma rede social colocou, e muita gente divulga tantas coisas, e agora estou eu aqui para divulgar a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem a falar. E vendo aqui essa mensagem, eu vejo pontos interessantes, como por exemplo, o povo seguia com Davi, mas quando os filisteus eles vêm a pelejar contra Davi novamente, muita gente foge, porque tem medo da batalha, e Eleazar fica com ele. O interessante é que ele é o único que fica. Aí, confiando em Deus, Deus dá o grande livramento, passa pela batalha,
passa pela prova a ponto de a espada ficar grudada em suas mãos, mas em momento nenhum, mesmo em meio a tanto cansaço, ele se recusou a estar andando com Davi, a estar guerreando com o rei Davi. Ele permanece guerreando, mesmo que ele vê que as pessoas que estavam do lado dele fogem. Ele continua em meio à batalha, ele continua pelejando, ele não volta atrás, ele não recua, ele continua em meio a essa batalha. Aí a palavra de Deus vai nos dizer aqui que ele se cansou tanto e a luta foi tão cansativa que quando ele vai largar a espada ela está apegada em suas mãos. Mas ele sai vitorioso. Sabe o que eu venho entender? Que Deus ele coloca o ministério em nossa mão e quando estamos cansados e achamos que já não é mais para fazer, esse ministério ele é tão colocado a confiança para nós fazermos que mesmo em meio ao cansaço, ele fica grudado em nós, assim como a espada em Eleazar. Porque Eleazar ele tinha ali a missão de proteger o rei, e ele protegeu o rei e a batalha terminou. Porém, quando ele vai largar a espada está grudada em suas mãos. E isso para o nosso ministério é algo tão tremendo, porque Deus nos mostra que em meio a tanta luta, a espada que Ele colocou em nossas mãos, o meio que Ele colocou para que venhamos transmitir a Tua palavra, o meio que Ele usa para passarmos pela prova, pela batalha e continuarmos fazendo a obra dEle, é tão tremendo, porque quando a batalha ela termina, a gente acha que agora está na hora de largar o ministério, a gente acha que agora está na hora de largar aquilo que Deus colocou para a gente, e no momento que achamos que está na hora de largar, aquilo é tão colocado por Deus em nossas mãos que está grudado assim como a espada de Eleazar e não dá para saltar, porque a obra do Senhor ela é contínua. Quando a batalha passar, você vai continuar fazendo a obra do Senhor. E entendemos que ao nosso lado também tem pessoas que irão fugir, mas é o momento de nós nos erguermos e jamais abandonarem fazer a obra de Deus. Sabe por quê? O servo ali ele não largou e abandonou Davi, deixou Davi na mão. Ele continuou porque ele sabia que ele estava a serviço do rei para proteger o rei. Assim somos nós com Deus. Nós não devemos em meio à batalha abandonar a luta, porque nós temos uma causa a defender. E a causa que nós temos a defender é a obra de Deus, porque a obra não me pertence. A obra não pertence a ninguém, a nenhum dos ministros. A obra pertence a Deus e a obra dele é tremenda. Tem espaço para todos fazerem a obra de Deus, a pregarem a palavra, a fazerem a obra em ação social, a fazer a obra dentro da igreja, a trabalhar dentro da igreja. Então, como nós temos essa obra para fazer, não vamos deixar de fazer, porque Deus, Ele já nos deu algo tão tremendo, que foi seu Filho Jesus Cristo, para se sacrificar por nós, para podermos termos direito à salvação, através do sangue de Jesus. Nosso pecado foi redimido e nos deu o direito, novamente, de acessar ao reino da glória de Deus, para o adorar, para ser salvos, santos, separados para Ele, e também para nos dar o direito à vida eterna. Aquilo que o inimigo nos tirou, Jesus nos deu novamente. E achamos que quando a gente acha que ali é o fim, não é o fim, é apenas o começo. Eleazar, ele continuou guerreando, e a hora que ele achou que ele poderia largar a espada, ainda não era o fim. Ele tinha que continuar com a espada, porque vai que surpresa acontece, vai que pessoas tentam guerrear a Davi, guerrear contra Davi, até porque Davi era o rei, e muita gente queria o seu trono, e muita gente queria governar a cidade ao qual foi colocado na mão dele para governar. Então, Deus, ele permitiu que aquela espada permanecesse, para que ele continuasse preparado, para que se levantasse alguma guerra, ele continuaria lutando para o seu rei. E também agora no final vai nos dizer que o povo, quando vê que Davi e Eleazar ganhou a guerra, eles voltam agora para dividir os seus despojos. O que acontece? Tudo aquilo que ficou, agora eles voltam para dividir como herança junto do rei, porque eles adoravam o Senhor. Então, gente, vamos entender que tudo aquilo que Deus coloca em nossa mão quando a batalha termina, vai ter gente para dividir, porque a obra de Deus é tremenda,
mas não fica com raiva de dividir, porque no momento que você mais precisou, te abandonou. No momento que você mais quis, deixou você para trás. Não se preocupa com isso. Sabe por quê? Porque quando Deus nos dá a vitória, Ele nos dá para que possamos também dividir as bênçãos e contar para que o nome dele esteja glorificado. Eu agradeço a cada um que for ouvir e ver esse vídeo. Em nome de Jesus, esse é o primeiro de muitos. De vez em quando estaremos deixando aqui uma palavra de Deus. Agradeço a oportunidade e tenham uma boa noite e ficam na paz do Senhor.